Agora sim. Pronto. Pessoal, bem-vindo. Muito obrigado pela presença de todos. É, Obrigado pela confiança, né, neste curso. A ideia deste curso, pessoal, é uma vontade que nós, professores do Departamento de Sistemas de Informação, temos já há muito tempo. Como nossa área ela é muito dinâmica, há conteúdos que, infelizmente, às vezes, dentro das disciplinas, que, infelizmente, às vezes passam despercebido. São conteúdos que é, são decorrentes da dinâmica da nossa área, né? A nossa área ela tem sempre muitas novidades e, às vezes, essas novidades não são incorporadas nas grades curriculares. E, então, nesse curso, a gente busca discutir um conteúdo que, dentro de sistemas operacionais, é muito importante, mas infelizmente é muito pouco explorado, que é a virtualização. Esse é um curso que vai ser dividido em 8 aulas, são 2 meses, sempre aos sábados. A cada 15 dias nós teremos aulas síncronas, como essa daqui, e a cada 15 dias também teremos aulas assíncronas, que são vídeos gravados. Geralmente as aulas assíncronas são alguns laboratórios, algumas atividades práticas e também exercícios no final da aula. Eu vou lembrar que para obter o certificado deste curso, é importante que você participe das aulas síncronas e também que ao final do curso entregue os 2 exercícios que vão ser pedidos durante o curso. Pessoal, durante esta nossa aula e durante todas as nossas aulas, eu tenho uma certa dificuldade de ver o que vocês digitam aqui no bate-papo, enquanto eu estiver fazendo a apresentação. Então, se porventura você tiver alguma dúvida, você tiver alguma coisa para me perguntar, por favor, abra seu microfone e pergunte, vai ser mais fácil para eu poder responder para vocês. Bem, então vou começar a apresentação da aula de hoje. E, obviamente, fiquem à vontade para fazer os comentários que quiserem. Os slides dessa nossa aula de hoje já estão disponíveis. É só você buscar lá no site do curso. Eu acho que todos já devem ter o link, né? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Introdução à virtualização. Eu acho que muitos já devem ter ouvido falar, pelo que eu percebi no questionário que vocês preencheram na inscrição, alguns já trabalham na área, já devem ter se deparado com a necessidade de lidar com virtualização. A virtualização, de certa forma, é uma coisa que está presente no nosso cotidiano, mesmo que a gente não saiba, né? Se você, porventura, tem algum disco externo, um disco remoto, como, por exemplo, um Google Drive, um OneDrive, de certa forma você está indiretamente lidando com virtualização. Porque esse conteúdo, na verdade, não é armazenado diretamente em um servidor ou um host, né, no destino. Ele provavelmente passa por uma máquina virtual que faz algum tipo de filtragem ou triagem desse conteúdo para ele ser armazenado em algum local. Mas, bem, esse tipo de situação eu acho que vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar os últimos tópicos da disciplina. E aí acredito que toda essa engrenagem vai ficar um pouco mais clara. Então, nossa apresentação de hoje, eu vou falar sobre os princípios da virtualização, né? De onde ela surge, por que ela surgiu, por que é importante a gente conhecer essa história, para depois explicar o que é a virtualização. E o principal representante, o principal expoente da virtualização hoje são as máquinas virtuais, mas existem outras formas de virtualizar que nós também vamos apresentar. Então, como eu disse, os objetivos desse nosso curso, né, é fazer com que um conteúdo que é pouco explorado nas nossas grades curriculares, é o caso da virtualização, consiga encontrar um jeito de ser discutido. Né? Esse curso de extensão é, na verdade, uma ideia que já existe há bastante tempo, não só na UDESC, mas é uma proposta do próprio Ministério da Educação,
de que nós tenhamos parte das nossas disciplinas tratadas como extensão. Para quem não sabe, extensão é uma forma de aproximar o público externo da universidade para a universidade. Ou seja, a gente ter contato com pessoas, com profissionais da área, né? E eles poderem contribuir na nossa formação. E vice-versa também. Então, essa ideia é tornar uma espécie de piloto, né, para que a gente consiga ter virtualização na grade curricular, que possa espelhar para que outras disciplinas também sigam o mesmo exemplo, que a gente consiga complementar o conteúdo da disciplina de sistemas operacionais, a gente possa produzir material didático que ainda é um material incipiente, pouco discutido, pouco elaborado, contribuir na formação de profissionais, embora aqui a ideia não é formar um profissional, né, completo, mas que este conteúdo contribua na formação dos profissionais, mesmo que você esteja dentro de uma formação universitária. E, por fim, o objetivo é ser uma estratégia, né, para que esses conteúdos novos possam fazer parte dos currículos da área de informática. O nosso curso está organizado em 4 tópicos. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar de introdução à virtualização. Nas 2 próximas aulas, a gente vai falar de máquinas virtuais. Um outro tipo de virtualização, que são os containers, são também discutidos em 2 aulas. E as 3 últimas aulas é sobre a virtualização em nuvens computacionais, ou seja, como a gente usa máquinas virtuais, como a gente usa containers no âmbito das nuvens. Então vamos lá. Vamos começar, obviamente, tentando entender o que é virtualizar, né? Virtualizar é tornar alguma coisa que já existe, que é concreta, em algo que é virtual. Na verdade, você não está simplesmente criando uma espécie de réplica. Na verdade, você está tentando facilitar o uso desse elemento concreto. Por exemplo, este primeiro item aqui, memória virtual. A memória virtual é um esquema que os sistemas operacionais usam, os sistemas operacionais modernos, que os sistemas operacionais usam para facilitar a gerência da memória. Porque, veja bem, a memória principal, em comparação com a memória secundária, é bem menor. E é uma dúvida que provavelmente já deve ter passado na cabeça de muitos. Como é que a memória principal consegue lidar com tanta quantidade de informação armazenada no disco? Como é que ela consegue trazer tantas informações para a memória principal e mesmo assim ela não fica prejudicada, ela não interrompe as suas tarefas? O sistema operacional usa uma estratégia conhecida como memória virtual, que é criar mapas indicando, né, onde determinado conteúdo que está no disco deverá estar na memória principal. A memória virtual é uma forma de virtualizar. Você está criando uma forma virtual. Outra estratégia de virtualização são as redes privadas virtuais, as tais VPNs. Só por curiosidade, eu gostaria de saber aí, alguém conhece VPN, já trabalhou com VPN? Se quiser pode responder no próprio chat aqui. Só para eu ter uma ideia se vocês estão aí me ouvindo. Alguém conhece redes privadas? A ideia das redes privadas virtuais, especialmente para quem disse aí que já usa, mas não tem ideia do que se trata, a ideia das redes privadas virtuais é permitir que você tenha uma rede de computadores normal, né? A sua rede que permite que você conecte o seu computador à rede internet do universo, né? Essa rede ela é pública. Então, nesta rede pode trafegar informações, dados de diferentes usuários. E vamos supor que, por exemplo, na sua empresa, você tenha tarefas que sejam muito sensíveis,
tarefas que carregam informações, que podem... informações que você não gostaria que ficassem disponíveis para outras pessoas, né? Essas redes privadas virtuais criam uma espécie de rede sobre a rede. É uma rede privada, como o próprio nome diz. E é virtual porque ela não existe de fato, ela existe virtualmente apenas. E ela é interessante para permitir que esses dados sensíveis sejam trafegados de maneira segura e privada. Então, a rede privada virtual também é uma forma de virtualização. Uma rede social também pode ser considerada uma rede, pode ser considerada uma forma de virtualização, porque eu estou virtualizando as relações entre as pessoas, né? Então veja que a ideia de virtualizar ela é muito ampla. Eu posso aplicar a ideia de virtualização em muitos contextos, né? Mas a ideia de virtualização não surgiu com essa grande quantidade de aplicações que a gente tem aqui. Ela surgiu com outro propósito, tá? E é por isso que eu vou falar agora dos princípios da virtualização. Aqui nesses próximos slides a gente vai ter algumas histórias. Talvez alguns não conheçam, mas é interessante que a gente entenda para perceber o porquê da virtualização hoje no nosso cotidiano. Então a gente dividiu a história em 4 grandes etapas. E todas elas estão associadas à história dos sistemas operacionais. A primeira etapa é quando não existiam sistemas operacionais, até o início mais ou menos dos anos 60. Depois surgiram sistemas operacionais conhecidos como sistemas operacionais de lote e surgiu uma técnica conhecida como compartilhamento de tempo. E nos anos 80, os sistemas operacionais deixaram de ser sistemas operacionais de grandes empresas, grandes institutos de pesquisa e começaram a ser sistemas operacionais usados por usuários comuns, como nós. Em 1990, ou na década de 90, surgiu uma necessidade que até então não existia, a questão da interoperabilidade, permitir que eu possa lidar com o mesmo conteúdo em diferentes ambientes. Então, todos esses marcos aqui têm a ver com virtualização. Eu vou tentar explicar a razão. Antes da década de 60, até o início da década de 60, computador era algo muito restrito. Não era qualquer usuário, não era qualquer pessoa que poderia ter acesso a um computador. Não sei se vocês já devem ter lido ou visto alguma coisa sobre, por exemplo, aquele primeiro computador que foi criado, o ENIAC. Ele era praticamente uma espécie de ser intocável. Apenas algumas pessoas poderiam usar. Então não era natural, né, que esses equipamentos, que esses computadores fossem destinados a um usuário. Ele tinha que ser destinado a uma pessoa ou a um grupo específico, não poderia ser destinado a um grupo qualquer. E também não era natural que a gente tivesse um usuário que fizesse 2 coisas ao mesmo tempo, desenvolvesse código e executasse código. Estranhamente, nesta época, se você era programador, você tinha que desenvolver seu código e entregar a listagem ou a informação relativa ao seu código para uma pessoa executar. Ou seja, o computador era uma espécie de ser intocável, como eu disse anteriormente. Ou seja, era natural neste período que os usuários e os computadores fossem mantidos isolados, separados. Só que essa separação acabou criando algumas dúvidas, gerando algumas, necessidades que até então não existiam. Porque, primeiro, quando o desenvolvedor desenvolvia código e entregava esse código para alguém executar, muito provavelmente o computador ficaria algum período de tempo ocioso. Ou seja, para que criar um hardware tão especializado? Para que criar um hardware tão caro para ele ficar parado durante algum tempo? Então essa dúvida pairava. Inclusive a computação nesse período era uma ciência muito questionada. Né? Por que
criar um equipamento ou ter um equipamento deste que não pode ser usado. O que se questionava era que a falta de um sistema que operasse a máquina, né? Que esse sistema é que resolveria o problema e não ter um operador, ou seja, concentrar todo o conhecimento numa única pessoa. Todas essas dúvidas fizeram com que diferentes categorias de software fossem surgindo. Os linkers, ou os softwares que fazem a linkagem do código, né? Você tem diferentes partes do código, ele vai e liga tudo e cria um código só. Os loaders, que carregam o código executável, os compiladores, que permitem você compilar o código e identificar se existem erros, os assemblers, que interpretam as instruções que são executadas pela arquitetura da sua máquina, os debuggers, que ajudam a encontrar erros. Nessa época, começaram a surgir ferramentas que até então não eram conhecidas, não eram imagináveis, né? E tudo isso, percebeu-se que se eu tentasse lidar com hardware, virtualizando o hardware, criando estruturas virtuais, talvez eu pudesse aproximar os usuários. Ou seja, a ideia mais ou menos é a seguinte: o hardware um desses computadores era imenso. Que tal criar estruturas virtuais? Essas estruturas virtuais funcionariam como uma espécie de máquina virtual. Ou seja, o usuário acessa a máquina virtual e a máquina virtual, de alguma forma, executa as operações no hardware da máquina. Então, no meio da década de 60, lá em 1963, essa ideia começou a tomar corpo. E mais do que isso, além de democratizar o acesso ao hardware, também imaginou-se na possibilidade de que este hardware atendesse mais de um usuário ao mesmo tempo. Hoje isso é inimaginável, né? Mas no passado isso era o cenário, né? A ideia era diminuir o tempo em que o processador ficasse desocupado. Então, mais ou menos em 1963, com esse projeto que o MIT iniciou, surge a ideia dos sistemas operacionais em lote, que era uma ideia parecida com o que hoje a gente chama de monitor de sistema. O monitor de sistema, é um software que operacionaliza, que automatiza a tarefa do operador anteriormente. A ideia era de afastar os operadores, né, de ter que gerenciar os recursos de hardware no computador. Isso porque existe uma visão, uma ideia geral, até hoje ela existe, de que quanto mais o sistema de software depende de um operador, mais ele está propenso a erros. Porque nós, seres humanos, obviamente, somos falíveis, né? Podemos cometer erros, cometer enganos, cometer deslizes, e esses deslizes, às vezes, geram problemas no ambiente. O monitor do sistema foi uma substituição do papel do operador. Ao invés do operador pegar o código do desenvolvedor e executar manualmente passo a passo, o monitor fazia isso. O monitor, então, passou a ser chamado de Sistema Operacional de Processamento em Lote, ou batch. O que é o processamento em lote? Processar vários passos. Dois eventos neste momento aqui foram vitais, foram essenciais em direção à virtualização. O MIT criou esse projeto, o projeto MAC. Esse projeto tinha como principal propósito resolver uma questão que foi levantada anteriormente: como permitir o múltiplo acesso de usuários a um computador. Até então, os sistemas operacionais eram monousuário. Um sistema operacional multiusuário permite que mais de um usuário acesse o mesmo sistema. E foi isso que o MIT tentou fazer. Na verdade, o MIT fez vários esforços aqui de 1963 até 1968. Inclusive, eles criaram computadores que até então não existiam e nem foram disponibilizados
para o público em geral. Nesta época ainda, os computadores eram computadores de grande porte, ou também chamados de mainframes. O MIT criou vários mainframes diferentes na esperança de que o hardware pudesse ter instruções que ajudassem os usuários a acessá-los de maneira múltipla. Mas, na verdade, o MIT não teve tanto sucesso na criação de um mainframe que tivesse essa capacidade, mas quem teve sucesso foi a IBM. A IBM criou o primeiro mainframe, chamado CP67, que suportava um sistema operacional baseado num conceito conhecido como compartilhamento de tempo. Esse sistema operacional era conhecido como CP-CMS. O compartilhamento de tempo desse sistema operacional, do CP-CMS, foi tão importante que foi justamente este o primeiro sistema operacional multiusuário da qual nós temos ideia, nós temos notícia. Mas o que é esse negócio chamado compartilhamento de tempo? Em 1959, esse cara aqui, o Christopher Strachey, ele criou esse conceito de tempo compartilhado. Ele, na verdade, é um matemático. A ideia do Christopher é muito simples. Cada tarefa ou cada programa que é executado no seu computador, ele não vai ficar um tempo indefinido usando o processador do seu computador. Ele vai ficar durante um quantum de tempo, né, um intervalo de tempo, usando o processador. E só depois desse quantum de tempo, né, ele vai sair do computador, ou seja, vai perder a oportunidade de usar o processador para que outro possa usar. Na verdade, a ideia do Christopher Strachey ficou adormecida durante muito tempo, 9 anos, de 59 até 68. Só em 68 que conseguiram materializar essa ideia. Não sei se vocês estão percebendo, mas a ideia do Christopher Strachey permite a sensação que nós temos hoje nos sistemas operacionais, de que você tem várias coisas sendo executadas ao mesmo tempo. No meu computador, neste momento, eu tenho o OBS Studio aberto, eu tenho o Evinci, o meu editor de PDF aberto, eu tenho o meu Thunderbird aberto, tenho vários programas abertos, fora os que foram abertos pelo próprio sistema operacional. Eu tenho a sensação de que todos estão sendo executados ao mesmo tempo, mas não estão. Eles estão nesta roda constante de disputa pelo processador que o compartilhamento de tempo permite, que o compartilhamento de tempo dá a sensação. E isso foi extremamente importante para a história da virtualização e para a história dos sistemas operacionais, porque assim, enfim, né, os usuários não precisavam ficar numa fila esperando para poder usar o computador. Mas por que isto tem a ver com virtualização? Esse sistema operacional, o CP-CMS, né, ele foi o primeiro sistema operacional que, de fato, usou a ideia de virtualização. A ideia do CP-CMS era de que os usuários pudessem executar suas tarefas ou seus programas ao mesmo tempo no computador. Para isso foram necessárias duas coisas. O compartilhamento de tempo, né, para que eu pudesse ficar alternando entre um usuário e outro, e a ideia de máquina virtual. Bem, simbolicamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como é que era o cenário de uso dos computadores nesta época? Nós tínhamos lá os tais mainframes, que eram os computadores de grande porte, né, que geralmente ficavam reservados numa sala. E tínhamos lá os computadores dos nossos usuários, geralmente computadores com baixíssima capacidade de processamento, ou até mesmo uma capacidade limitada, baixíssima capacidade de armazenamento, né? Ou seja, era o que nós chamamos hoje de terminais burros.
E os usuários usavam destes computadores aqui para acessar os mainframes. E lá nos mainframes, cada usuário tinha uma espécie de área definida pelo próprio sistema operacional. Esta área, que é a virtual machine, a máquina virtual do usuário, era uma espécie de máquina específica para aquele usuário. Essa máquina virtual, ela usava do hardware do mainframe e dava a sensação para o usuário de que ele tinha acesso a todo o hardware disponível. Mas, na verdade, não. O sistema operacional permitia que ele acessasse apenas um trecho do hardware que foi destinado à sua máquina virtual. Outra coisa bacana desse cenário é que dentro do próprio mainframe, o sistema operacional separava as máquinas virtuais. A máquina virtual do usuário 1, a máquina virtual do usuário 2 e a máquina virtual do usuário 3. Ou seja, elas eram totalmente independentes. Foi aqui que surgiu a primeira materialização, a primeira, digamos, quando alguma coisa se torna verdade, né, da ideia de virtualização. Eu acho que eu falei muito até aqui, eu queria dar uma paradinha para vocês darem uma olhada nesta figura e eu gostaria que vocês me dessem um feedback, pessoal. Vocês entenderam o que é a máquina virtual que está mostrada nessa figura? Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta no chat, fiquem à vontade. Maravilha. Ok, que bom que todos então estão compreendendo. Só que, durante um bom período de tempo, na década de 60, década de 70, até o início dos anos 80, essa ideia de computação, né, baseada no uso de mainframes, baseada em máquinas virtuais, que espelham, né, o ambiente que o usuário quer usar, ela foi muito utilizada, bastante utilizada. Eu, por exemplo, quando comecei minha graduação, eu lidava com um ambiente como este. Só que vieram períodos em que o hardware tornou-se um componente mais barato. Foi o período em que os computadores começaram a caminhar no rumo da personalização, da criação dos computadores pessoais como nós temos hoje, né? Computadores pessoais no sentido de que os computadores deixaram de ser baseados na ideia de mainframes e passaram a ser baseados na ideia de computadores usados por apenas usuários. Esse é o período em que a gente percebe que muitos sistemas eram desenvolvidos com base na ideia cliente-servidor. E aí acontece um fenômeno que a gente percebe que se chama downsizing. Downsizing é sair, né, deste cenário de centralização do processamento e fazer com que o processamento seja distribuído em outros equipamentos. E nesse período a virtualização, ou seja, o uso das máquinas virtuais passou a ser cada vez menos necessário. Visualmente, o que acontece nessa época é o que essa figura demonstra. Cada vez mais eram criados servidores, são computadores que tinham seu próprio hardware, que geralmente possuíam um sistema operacional baseado em Unix, que implementavam um serviço específico, por exemplo, gerenciamento de e-mail, gerenciamento de páginas web, gerenciamento de arquivos. Geralmente era um serviço especializado. E os usuários, ao invés de precisarem de uma máquina virtual lá nos seus servidores, agora tinham equipamentos com capacidade de processamento, com capacidade de armazenamento muito boa.
Então, esse é um período em que a ideia de colocar as máquinas virtuais em ação foi transferida para o equipamento dos usuários. Ou seja, a virtualização já não fazia muito sentido aqui. A virtualização era basicamente uma ideia que não era necessária. Porque para que eu preciso otimizar o uso dos recursos do computador, como aqui eu fazia, né? Eu tinha um hardware muito potente e as máquinas virtuais democratizavam, permitindo que vários usuários acessassem esse hardware. Mas agora os próprios usuários têm um hardware potente. Então esse foi um período em que a virtualização precisou ser redefinida, precisou ser repensada. E foi isso que aconteceu. Na verdade, como os servidores na época eram basicamente baseados em Unix, esses servidores eles ressaltaram uma característica interessante desses equipamentos, que é a virtualização ao nível de workspace. Quem, por exemplo, é usuário Linux, ou quem, por exemplo, é usuário Windows também, deve perceber que quando você cria um usuário num sistema operacional como esse, na verdade você cria uma pasta específica para gerenciamento deste usuário. Embora ele tenha uma pasta específica, existem outros recursos na sua máquina, mas que você provavelmente não tem acesso, inclusive recursos usados por outros usuários. Este é um esquema que pode ser considerado uma virtualização, porque você está criando uma área virtual dentro do disco para aquele usuário. E essa noção de virtualização ao nível de espaço de trabalho, de workspace, acabou dando início a uma nova forma de pensar virtualização. Porque a ideia do sistema operacional multiusuário cria uma necessidade muito importante. A gente precisa isolar os usuários, eles não podem, né, mexer um na área do outro. Em tese, é isso que os sistemas operacionais multiusuário fazem. Eu digo isso em tese porque, na verdade, a gente sabe que é possível, né, a gente fazer alterações de comportamento ali. Né? Eu posso me tornar multiusuário, superusuário, né? Coisas desse tipo. E o sistema operacional multiusuário, então, reforça uma necessidade que existia lá no início da virtualização, que é a necessidade de otimizar recursos. Otimizar no sentido de fazer com que ele seja usado da melhor forma, fazer com que ele não seja subutilizado, que ele fique desperdiçado. Já pensou um disco imenso e você, por exemplo, tem 2 usuários que usam esse equipamento. Um usuário tem 75% de uso do disco, outro só tem 25% de uso do disco. Né? Eu não estou otimizando isso, porque provavelmente o outro usuário ele não vai ficar 100% do tempo usando 75% desse espaço. Então esses questionamentos foram cada vez mais ressaltados e percebeu-se que cada usuário tem seu próprio workspace e o sistema operacional tem que otimizar o uso dos recursos de hardware entre esses workspaces. Então, era o princípio da redefinição, era o princípio da rediscussão da virtualização, que até então, né, até o início dos anos 80, tinha basicamente parado de ser discutida. Foi aí... Pois não. Ô, professor, Oi. tem uma pergunta no chat. Ah, tá. Sim, Ana. Não é óbvia, não. É importante que você faça essa pergunta. A Ana nos pergunta se os terminais eram conectados ao mainframe via cabos. Sim. Naquela época já existiam redes, não na verdade redes da maneira como nós temos hoje, redes Ethernet, redes internet, mas eram através de cabos e se comunicavam por meio de uma rede. Tá? Não é óbvia, não. Eu acho que qualquer pergunta ela é importante aqui.
Nos anos 90, então, por conta dessas situações que foram colocadas, né, da necessidade do workspace ser mais bem controlado, surgem outras ideias para a virtualização. Não sei se vocês já tiveram contato com a linguagem Java ou até mesmo com C Sharp, mas vocês devem saber que Java, por exemplo, é uma linguagem que permite que a gente faça o código e esse código seja executado em qualquer plataforma de hardware ou em qualquer sistema operacional, desde que o que nós chamamos de máquina virtual Java esteja instalado naquela máquina. Por isso que, por exemplo, o código que eu desenvolvo aqui no meu computador vai poder ser executado no meu smartphone, por exemplo, ou até mesmo na minha Smart TV. Porque tanto o smartphone e talvez a Smart TV possuem a máquina virtual Java. Então, o código que eu desenvolvi no meu computador vai ser executado na máquina virtual Java. E a ideia da virtualização de aplicações veio ou foi inspirada nessa ideia da virtualização de workspaces que eu mencionei anteriormente. E hoje a gente tem algo que eu acredito que muitos de vocês que talvez jogam, né, ou que talvez usem ambientes específicos para trabalhar em casa, já perceberam. As máquinas virtuais, elas estão sendo muito utilizadas para permitir que eu use um sistema operacional dentro de outro sistema operacional. Muita gente usa essa estratégia. Eu já tive amigos e colegas e alunos que já mencionaram que durante a pandemia precisaram trabalhar remotamente, ou até mesmo já trabalhavam remotamente, que as empresas que os contratam fornecem uma máquina virtual. O que tem nessa máquina virtual? O ambiente onde ele vai fazer o desenvolvimento, softwares para ele se comunicar com a empresa, softwares para ele disponibilizar o código, compartilhar o código com várias pessoas. Só que essa máquina virtual, ela foi construída usando um sistema operacional, e o sistema operacional da máquina dele é diferente. Então a ideia agora da virtualização não é mais virtualizar o sistema inteiro, como era lá no início, como era lá no CP/CMS. A virtualização agora ganhou um corpo, tornou-se mais, digamos, importante, podendo virtualizar uma série de coisas. Por isso, a virtualização tornou-se essencial para otimizar o uso de recursos de hardware, para democratizar o acesso a computadores e promover ainda mais a colaboração. Bem, eu dei uma definição inicial sobre virtualização, agora eu quero dar uma definição mais objetiva. De maneira simplificada, virtualizar é abstrair um recurso físico, produzir um correspondente virtual que tem as mesmas condições e propriedades. Uma memória virtual é uma abstração da memória física, mas que tem as mesmas condições e propriedades que qualquer memória teria. De certa forma, a virtualização não está produzindo novos recursos, não está produzindo memória nova, não está produzindo disco novo, não está produzindo conexões de rede nova, não está produzindo CPUs novas. O que a virtualização está provendo é um uso mais adequado desses recursos, permitindo que esses recursos sejam utilizados de maneira mais democrática. A gente pode perceber na história que a gente contou que existem duas gerações ou dois momentos na história da virtualização. Na primeira geração, lá com a ideia do CP/CMS, o que a gente tem? É a virtualização do sistema completo. É basicamente o que se fazia naquela época, né? Eu quero criar uma máquina virtual e entregá-la para o usuário. Ou seja, a ideia é fazer com que o processador não fique muito tempo ocioso,
permitindo que ele possa ser usado de maneira mais otimizada. Antes de falar da segunda geração, eu vou dar uma paradinha aqui e vou lançar uma questão para vocês. Vocês conseguem enxergar que essa primeira geração, ela otimiza o uso do processador? Por favor, me respondam no chat aí se sim ou não. Por aí, Marcelo. O Marcelo questiona para a gente ali no chat, né, sobre a otimização do processador. Ele questiona se seria porque dedica todo o hardware para a virtualização. Na verdade, o que acontece aqui, Marcelo, é que naquela época todo o hardware teria que ser utilizado pelos usuários. Então essa ideia de todo o hardware estar sendo utilizado na virtualização é o que a gente entende como full virtualization, né? A virtualização total. O equipamento era usado para ser virtualizado, para poder dividir em diferentes máquinas virtuais que seriam utilizadas pelos usuários. É como se você pegasse o computador e desse a ele uma única finalidade: atender aos seus usuários. Isto é uma constatação que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né? É interessante o que você mencionou aqui agora. Mas eu vou responder esta pergunta que eu fiz sobre a otimização do processador usando um outro argumento. O propósito é impedir que o computador ficasse subutilizado, que era um problema que foi percebido logo no início, quando a gente não envolvia o usuário no uso do computador. Agora, a segunda geração, ela já vai além de simplesmente virtualizar o sistema. A ideia é virtualizar ambientes como um todo. É permitir que ambientes ou serviços que às vezes ficam restritos a um ou outro usuário pudessem ser melhor utilizados. Não sei se vocês estão percebendo, mas a virtualização é uma espécie de democratizador. Está tentando tornar democrático o acesso a determinados, nesse caso, ambientes e serviços. A ideia nessa segunda geração é diminuir o desperdício em diferentes contextos, né? Como eu mencionei, por exemplo, a memória virtual, a VPN, a própria portabilidade da linguagem Java, né? O desperdiçar um código só porque ele não pode ser executado em diferentes plataformas, né? Eu falo isso em relação a Java, mas outras linguagens já usam a mesma filosofia. Só que essa segunda geração ela ainda está muito, assim, digamos, incipiente. Tem muitas ideias que vêm surgindo. Por exemplo, a gente hoje pode virtualizar até mesmo componentes de rede. Talvez um switch, talvez um roteador, por exemplo, possam ser virtualizados. E isso facilita na hora de você, por exemplo, criar conexões entre ambientes que não existiam, por exemplo. Coisas que nós vamos discutir mais adiante. Então a gente percebe que a segunda geração, né, permite a virtualização do sistema operacional. Né? Eu posso ter um sistema operacional sendo executado dentro de um outro. Permite a virtualização de hardware, como eu mencionei, a virtualização de aplicações, a virtualização de armazenamento. Tem uma série de coisas que podem ser feitas. Aqui na virtualização de aplicações, tem uma coisa que a gente vai discutir no curso, que são os containers. A ideia dos containers é uma ideia muito bacana. É você permitir que você possa pegar uma aplicação, desenvolver essa aplicação e ela ser transportada para onde você quiser, sem você ter que recompilar ou refazer aquele código.
Isso também tem a ver com virtualização. Em suma, quando a gente fala de virtualização, a gente sempre vai ter 3 propósitos: otimizar os recursos que a gente tem, prover maior compartilhamento e, consequentemente, maior colaboração e garantir isolamento e privacidade. Isso a gente vai perceber quando a gente for falar de máquinas virtuais. Eu vou deixar para falar dessas vantagens, desses benefícios da virtualização, vou voltar nesse slide 24, quando a gente terminar de falar de máquinas virtuais. Aí a gente vai entender por que isso daqui é possível. Bem, então agora falando de máquinas virtuais. É uma introdução a este assunto. Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre os diferentes tipos de máquinas virtuais, como as máquinas virtuais podem ser usadas, como é que a gente pode usufruir melhor das máquinas virtuais. Isso, John, se você puder desligar. Então, quando a gente fala de máquina virtual, a gente fala de 3 entidades importantes: o host, o hospedeiro, ou o computador, que está provendo os recursos físicos que serão mapeados em recursos virtuais. É o que acontecia lá na primeira geração, né? Você tinha um hardware da máquina e o hardware da máquina era distribuído entre diferentes máquinas virtuais. Mas para fazer essa distribuição, existe um software chamado hipervisor. Quem já ouviu falar em VMware Player, o VirtualBox da Oracle, o Zen, o QVM, provavelmente então já ouviu falar de hipervisor, porque todos esses que eu mencionei são softwares e eles agem como intermediários entre o hospedeiro e a máquina virtual. Ou seja, o que o hipervisor faz? Ele faz esse mapeamento. Ele pega o recurso físico da máquina, traduz aquele recurso físico num pequeno conjunto de recursos virtuais que a máquina virtual vai usar. A máquina virtual é, na verdade, né, uma entidade virtual. É um computador também, só que, obviamente, um computador virtual. Nesse caso, como o host, que a gente também pode chamar de hospedeiro, é quem oferece os recursos físicos, a gente chama a máquina virtual de entidade convidada, ou guest, no hospedeiro. Ou seja, é um convidado lá no domínio do hospedeiro, né? Por isso o nome entidade convidada. Visualmente, o que eu estou falando? Eu tenho um hardware de um computador, eu tenho um sistema operacional deste computador, que eu estou chamando de sistema operacional hospedeiro ou sistema operacional do host. E tenho o hipervisor. Observe que o hipervisor, em geral, ele é um software que interage diretamente com o sistema operacional. Por quê? Porque o hipervisor tem que ter algumas... Me fugiu a palavra. Quando alguém tem uma espécie de permissões, né? Ele tem que ter permissões, porque o que ele vai fazer? Ele vai mexer na estrutura desse hardware. Não que ele vai eliminar alguma coisa, mas ele vai reorganizar esse hardware para que uma parte desse hardware seja oferecida para esta máquina virtual. Uma parte desse hardware seja oferecida para outra máquina virtual. E de forma que essas máquinas se transformem em verdadeiras máquinas com a sua identidade, com a sua individualidade, com a sua independência. Então, uma máquina virtual, ela tem o seu próprio sistema operacional, que pode ser diferente do sistema operacional do hospedeiro. Ela tem o seu conjunto de aplicações, que, obviamente, não tem nada a ver com as aplicações que o sistema operacional hospedeiro e o sistema operacional de outras máquinas virtuais estejam executando. Ou seja, eu crio aqui uma espécie de domínio independente. E desde já eu vou pedir que vocês tentem refletir na vantagem de você ter isso daqui. Né? Por que é vantajoso você ter dentro de um computador que tem uma capacidade de hardware muito grande, você ter uma máquina totalmente independente, né, que tem
o seu próprio domínio de aplicações? Essa resposta a gente vai, lá no final da aula, responder mais claramente. Ou seja, o que eu quis mostrar na figura anterior é isso daqui. O hipervisor, ele busca o hardware, né, transforma esse hardware em hardware virtual, em recurso físico, em recurso virtual. E os convidados, eles executam as suas respectivas máquinas virtuais. Os hipervisores, eles têm um papel extremamente importante, porque eles têm um papel essencial na virtualização. Eles fazem o mapeamento dos recursos físicos e virtuais e eles garantem a interoperabilidade de plataformas. Porque, por exemplo, eu mencionei aqui que esse sistema operacional pode ser diferente desse e assim por diante. Mas, se esse sistema operacional é diferente deste sistema operacional, como é que essa máquina virtual acessa esse hardware? Porque, como a gente sabe, cada sistema operacional tem um conjunto de instruções que acessam o hardware. Como é que esse cara vai conseguir pedir para este cara acessar o hardware se eles operam instruções diferentes? Pior ainda, e se essa máquina virtual é tão diferente desta máquina aqui que ela foi criada para operar sobre uma arquitetura de hardware diferente da arquitetura de hardware deste computador? Como é que o hipervisor consegue lidar com esta quantidade de heterogeneidade? Então eu vou lembrar aqui que existem duas possíveis, digamos, quando uma coisa não converge, duas coisas que não estão batendo aqui. Uma máquina virtual com uma arquitetura de hardware diferente do seu hospedeiro e uma máquina virtual com um sistema operacional diferente do seu hospedeiro. Isso é possível. Então, como é que o hipervisor consegue garantir essa interoperabilidade? Pessoal, essa figura eu retirei do livro do professor Carlos Maziero. É um livro de sistemas operacionais que ele disponibiliza gratuitamente para as pessoas, para qualquer um. E ele nos lembra como é a estrutura de um sistema computacional. E é importante que a gente discuta isso para que vocês entendam como que o hipervisor consegue garantir essa interoperabilidade. Bem, um sistema computacional minimamente organizado com o hardware, né? O sistema operacional, lá no núcleo do sistema operacional temos operações que são essenciais para qualquer sistema operacional, as bibliotecas que são usadas pelas aplicações ou os drivers que nos ajudam a acessar o hardware e as próprias aplicações do usuário, como por exemplo o meu Evinci, o meu editor de texto, qualquer uma outra aplicação, né, que tenta acessar o meu computador. Entre estes caras, aplicações, bibliotecas, núcleo e hardware, existem, digamos, interfaces. Por exemplo, uma aplicação de usuário, ela usa de chamadas de sistema, chamadas da biblioteca, ou seja, chamadas aos drivers do seu ambiente, para poder, por exemplo, requisitar um acesso à rede. Essas bibliotecas usam de chamadas de sistema que são chamadas padrão, definidas em cada sistema operacional. O Windows tem um conjunto de chamadas de sistema, o Linux tem outro, o macOS tem outro. Há diferentes distribuições Linux com diferentes conjuntos de chamadas de sistema. E isso torna com que um sistema operacional seja diferente de outro. Ou seja, se eu desenvolvi uma aplicação para um sistema operacional, então eu desenvolvi pensando num conjunto de chamadas de sistemas. Então, se eu desenvolvi essa aplicação para Windows, não adianta eu tentar executar no Linux, porque as chamadas de sistema sob o qual o código foi criado é diferente. Então, eles não vão funcionar. E é por isso que não funciona. Mas também não funciona por um outro motivo. Ou pode não funcionar por um outro motivo.
Eu acho que todos nós sabemos que todo hardware, quando eu digo hardware, eu estou falando de todo o circuito integrado, né? A sua placa-mãe, com todos os seus controladores de dispositivos, eles usam instruções para poder fazer operações como, por exemplo, gravar alguma coisa num registrador, ou retirar alguma coisa num registrador, ou até mesmo mover alguma coisa de um disco para uma memória, por exemplo. Então existem instruções que a gente chama de ISA, Instruction Set Architecture. O que esse ISA, para que esse ISA serve? Esse ISA serve para que o sistema operacional consiga conversar com a arquitetura de hardware do seu computador. Nós temos dois tipos de ISA. Os User ISA, que são as instruções de hardware que podem ser executadas pelas aplicações de usuário, e nós temos o System ISA, que geralmente são instruções que são muito delicadas, que podem, por exemplo, causar algum transtorno para o seu ambiente. Talvez você pode, por exemplo, tentar alterar a configuração de uma interface de rede e fazer com que ela não seja mais acessível. Então essas System ISAs, ou instruções ao nível de sistema, só podem ser executadas pelo núcleo do sistema operacional, que é o elemento de software que tem a capacidade de fazer operações mais delicadas. Então, quando a gente reconhece que um sistema é assim, a gente percebe que o hipervisor ele vai ter que lidar com quatro conjuntos de instruções. As chamadas de biblioteca, as chamadas de sistema e as instruções da arquitetura do hardware, seja instruções ao nível de usuário, sejam instruções ao nível de sistema. Eu vou parar aqui de novo e vou pedir que vocês analisem essa figura e percebam os quatro tipos de instrução que um hipervisor tem que lidar. Vocês entenderam essas quatro tipos de instruções? Enquanto vocês pensam na resposta a esta pergunta que eu fiz, eu vou responder primeiro a pergunta do Marcelo sobre as permissões dos hipervisores. As permissões dos hipervisores, sim, são ao nível do núcleo do sistema operacional, a nível do kernel. A Ana me perguntou se eu posso dar um exemplo de um User ISA. Por exemplo, você pede para criar um arquivo. Na verdade, parece que é uma tarefa tremendamente simples, Ana. Criar um arquivo, na verdade, é gravar em um espaço do disco. Então você tem que ter permissão para fazer alguma alteração no hardware. E essa permissão você pode fazer ao nível de usuário. Esse seria um exemplo mais simples de User ISA. Na verdade, você faz o pedido lá no código, numa linguagem de programação. Esse pedido é enviado para o sistema operacional através do próprio driver que o sistema operacional lida. Esse driver converte ou permite a conversão dessa instrução numa instrução ao nível de hardware, ao nível de arquitetura de computador. E aí se transforma numa User ISA. É bem isso da mesmo, é por aí. Bem, voltando à pergunta que eu fiz, tá? Vocês perceberam essas quatro categorias de instruções que nós temos, que o hipervisor tem que lidar, ou seja, a quantidade de coisas que o hipervisor tem que lidar para garantir a interoperabilidade? Vocês entenderam isso? Me respondam se sim ou não. Vou responder a pergunta que o Éder fez. Existem dois tipos de hipervisores e a gente vai ver daqui a pouco.
o Éder me questiona sobre o hospedeiro, o sistema operacional do hospedeiro está diretamente ligado ao hipervisor ou não. Existem dois tipos de hipervisores e vamos adiantar aqui, né, essa discussão, especialmente para o Éder. Um tipo de hipervisor é ligado ao hardware e outro tipo de hipervisor é ligado ao sistema operacional. Tá? Basicamente é um hipervisor do tipo 1 e um hipervisor do tipo 2. Mas daqui a pouco a resposta a essa sua pergunta vai ficar um pouquinho mais clara. Ok, Éder? Então, o que o hipervisor precisa fazer? O hipervisor precisa garantir que tudo isso daqui seja traduzido, porque assim ele consegue permitir que esse sistema operacional peça alguma coisa para este ambiente aqui que está sob os domínios de outro sistema operacional. Ou que esta máquina virtual peça alguma coisa para o hardware, mesmo que a arquitetura seja diferente. Ou seja, gente, o que o hipervisor faz? Qual que é o papel dele? É ser um grande intermediário. É ser uma espécie de tradutor. Porque, como a gente sabe, a organização do hardware varia, né? Cada arquitetura tem seu conjunto de instruções. Então, isso explica que instruções que são concebidas sobre um sistema operacional não poderiam ser executadas sobre um sistema operacional diferente, porque as chamadas de sistemas são diferentes. E instruções concebidas numa arquitetura de hardware não podem ser executadas em outra, porque as ISA, seja ao nível de sistema ou ao nível de usuário, são diferentes. Então, o hipervisor tem que ter a capacidade de fazer essas traduções tanto de chamadas de sistema, quanto de instruções ISA para permitir que uma máquina virtual seja executada. Contudo, adiantando o questionamento que o Éder fez, nós temos diferentes tipos de hipervisores, né? E basicamente, hoje a gente pode considerar dois tipos de hipervisores e, consequentemente, dois tipos de virtualização. A virtualização total e a paravirtualização. Quando eu disse para vocês que o hipervisor faz traduções, né, ele tenta traduzir instruções ao nível do sistema operacional e traduzir instruções ao nível da arquitetura de hardware, a gente pode ter duas formas. A gente pode ter o que a gente chama de Full Virtualization, que é o esquema mais antigo de virtualização, que é aquele esquema que era operado lá na época do CP/CMS, em que, e agora faz sentido a pergunta que você fez, Marcelo. Acredito que agora eu chego na condição de responder a pergunta que você fez. As instruções requisitadas por uma VM são traduzidas para uma simulação de hardware. Ou seja, ao invés de fazer uma tradução automática, o hardware da máquina virtual, o hardware virtual, né, da máquina virtual, é uma espécie de simulação do hardware daquele computador. Eu estou criando um nível a mais de complicação. Eu preciso simular o hardware para conseguir executar. É como se, infelizmente eu não fiz uma figura aqui, é como se aqui dentro eu tivesse mais uma caixinha com todo o hardware deste computador simulado. Percebam que a Full Virtualization exige, então, um nível a mais de tarefa, né, do nosso ambiente. E a Full Virtualization, ela possui instruções que são chamadas de hardware. Ou seja, ela exige, além de um novo elemento na arquitetura, ela exige que eu tenha que implementar novas instruções. Em contrapartida, temos a Paravirtualization. Na verdade, aqui eu não estou simulando o hardware, então não preciso daquela caixinha. Ou seja, eu posso ter um cenário idêntico ao que está aqui. Porque o que o hipervisor faz, né,
para converter as diferentes instruções aqui. O hipervisor, ele executa diretamente no hardware do hospedeiro por meio de drivers que o próprio hipervisor implementa. Então, respondendo à questão do header, né, nós temos então a capacidade de ter a Full Virtualization, que é quando você precisa fazer uma simulação do hardware, e aí o hipervisor está diretamente ligado ao hardware, ou a Para-Virtualization, que é o cenário apresentado na figura do slide 26. Né? O sistema operacional, ele lida diretamente com o hipervisor. Nós veremos na próxima aula que existem consequências de você ter um hipervisor como este daqui e também um full virtualizado. O full virtualizado, ele, obviamente, ele demanda mais esforço de processamento. Consequentemente, ele é mais demorado, ele não é indicado para usuários comuns como nós, né? Porque você tem o seu hardware totalmente destinado à virtualização. Agora, a Para-Virtualization é um cenário mais próximo do que nós podemos fazer. Você ter uma máquina virtual independente, uma máquina virtual que não tem nenhum tipo de dependência do seu hardware específico. Bem, dá uma olhada aqui na Full Virtualization e na Para-Virtualization. Sim, o Marcelo fez um questionamento sobre as diferenças de arquitetura. Sim, Marcelo, é possível você ter, por exemplo, uma máquina virtual com um sistema operacional de 32 bits sendo executado num hospedeiro que tem uma arquitetura de 64 bits. Você, por exemplo, pode ter uma máquina virtual executando um sistema operacional extremamente antigo, como, por exemplo, o DOS, no seu computador, que em geral eram sistemas operacionais de 16 bits, numa máquina de 64 bits. Muitos jogos antigos, talvez existem alguns ainda, pelo menos era na minha época, eram de 16 bits até de 8 bits. Eles hoje podem, né, tem muita gente que gosta dessa cena mais ligada a uma cena mais vintage, gosta de jogos assim e consegue executar jogos antigos. Retrô. Obrigado, Ana. Meus termos ainda estão um pouco desatualizados. Bem, eu tinha pedido para vocês olharem ali na Full Virtualization e na Para-Virtualization. Observe lá, pessoal. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer ali? Me respondam no chat se sim ou não. Então agora eu vou voltar naquele slide que eu tinha pulado, tá? Esse daqui, ó. Opa! Esse daqui. Para encerrar nossa aula de hoje, né? Então perceba, pessoal, que a virtualização ela traz benefícios importantes. Por exemplo, vocês percebem que as máquinas virtuais elas são ambientes isolados. Então, por serem isolados, elas podem permitir que eu faça testes isolados. Por exemplo, uma máquina virtual, eu estou testando se o meu software é adequado para, por exemplo, um smartphone. E numa outra, para ver se ela é adequada, por exemplo, para um desktop. E esse isolamento também pode ser interessante para averiguar a segurança. Muitas equipes que trabalham com segurança, que, por exemplo, desenvolvem antivírus ou que desenvolvem ferramentas de privacidade, de controle de acesso, por exemplo, usam de máquinas virtuais para fazer testes. Testes de acesso, testes de penetração do ambiente, né? Muitas empresas usam desse recurso para primeiro fazer esse tipo de averiguação para depois lançar
o seu produto final. Um exemplo interessante disso é que muitos testes que foram feitos com as urnas eletrônicas, quando elas foram criadas, foram feitos em máquinas virtuais. Outra vantagem é o melhor aproveitamento dos recursos de hardware do ambiente. Né? Isso a gente já percebeu. Né? A gente não vai subutilizar nem o que a gente tem no disco, nem a capacidade de memória, nem a capacidade de processamento, ou seja, do processador, e nem também a interface de rede. Se você tem uma interface de rede com uma largura de banda muito alta, você pode, né, permitir isso. Há outras coisas que a gente já percebeu, que máquinas virtuais ou a virtualização em si permite o isolamento de ambientes e permite a portabilidade de ambientes. Essa portabilidade é muito importante para as nuvens computacionais. É através dessa capacidade de migrar uma máquina virtual de um host para outro que eu vou garantir que o meu host, por exemplo, continue podendo atender os seus usuários mesmo depois que as máquinas virtuais começarem a ficar sobrecarregadas. Eu coloquei reticências aqui porque a segunda geração ela traz novos benefícios que a gente ainda não pode claramente especificar, mas que estão muito ligados a esses outros benefícios. Em suma, por esses grandes benefícios que a gente vê aqui, a virtualização pode ser considerada atualmente um recurso essencial, né? Não apenas para desenvolvedores, mas também para usuários, mas também para geradores de infraestrutura, para pessoas que fazem testes, para diferentes usuários. Por isso, a minha preocupação de trazer este conteúdo para dentro da nossa grade curricular, porque isso vai enriquecer a nossa formação como profissional. Então, para encerrar, só ver se tem algum questionamento. Só a pergunta do Vinícius, nesse caso, os jogos antigos, eles geralmente são rodados com emuladores. Qual a relação entre emulação e virtualização? Emulação é você fazer um espelho de fato do equipamento, né? A virtualização é você fazer uma espécie de criar uma entidade virtual. Você está criando um intermediário. Na emulação você não tem esse intermediário, tá? Na emulação você executa diretamente sobre um hardware que você tem virtual, tá? Muito legal você ter feito essa pergunta, Vinícius. Eu não tinha me atentado da importância de fazer uma distinção entre emulação e virtualização. Na nossa próxima aula, eu vou ressaltar esse seu questionamento. Promox é, sim, uma espécie de hipervisor que implementa full virtualization. O Promox, assim como, por exemplo, o Zen, assim como, por exemplo, algumas versões do VMware, elas possibilitam a implementação da full virtualization. Isso mesmo, Ana. Eu estava querendo falar sobre o Malware Showcase, né, que provavelmente alguns já devem ter ouvido falar. Então, só para encerrar, pessoal, temos algumas informações importantes, né? Esse curso ele oferece certificado, e esse certificado pode ser usado para quem é aluno da UDESC e está assistindo, pode ser usado para a validação de atividades complementares. Pessoal, nosso canal de comunicação é através do meu e-mail, então sempre que tiver alguma dúvida, sempre que tiver alguma dificuldade, por favor, mande um e-mail para mim. E neste site nós temos todos os slides, todos os vídeos e também todos os avisos, né, deste nosso curso. Então, se você tiver alguma dúvida, primeiro verifique lá. Se não encontrar lá, por favor, me mande um e-mail. Ok? Bem, era isso.
pergunta do Felipe. Mas, professor, se hipervisores atuais em nível kernel, como uma máquina virtual pode ser um ambiente isolado para teste de segurança? No caso, se a máquina virtual pegar um vírus que ataque o kernel, isso não afetaria também o host? Uma boa pergunta, Felipe. Na verdade, quando eu falo que o hipervisor é isolado, ele é isolado de outras máquinas, né? Mas se você tem dentro do seu próprio ambiente, dentro do núcleo do sistema operacional do hospedeiro, controles de acesso dessa máquina virtual, você pode impedir que a máquina virtual acesse o seu próprio disco ou o restante do disco que está disponível. Então, você pode sim, tanto na full virtualization quanto na para-virtualization, implementar esse tipo de controle. Mas a full virtualization tem sido muito mais utilizada do que a para-virtualization para esse tipo de cenário. Tá? É também algo que eu poderia trazer na próxima aula, apresentar qual é a estrutura desses showcase, ou alguns ambientes que se chamam, como é que era o nome mesmo? Colmeia, como é que era? É tipo um sandbox, Éder, mas a gente usa uma expressão adequada para poder permitir que ataques sejam controlados honeypots. Isso mesmo, Matheus. E a estrutura desses honeypots podem ajudar a entender esse questionamento que você fez, Felipe. Bem, então só eu recapitular aqui para eu não me esquecer. Então, na próxima aula eu vou trazer informações sobre, para quem me perguntou, sobre full virtualization e para virtualization, né? Informações mais claras, e também emulação e virtualização, e também noções de honeypot. Deixa eu